Nos surgiu uma dúvida no Livro dos Espíritos, na questão número 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito. Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinados aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essas crianças nascem? Buscando sobre esse assunto no Pinga Fogo, achei uma pergunta no programa 115, Tá. mas gostaria de um esclarecimento melhor, pois na resposta diz sim, há um espírito que acompanhou a evolução da gestação. Aí é o seguinte: o fenômeno da fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, você tem aqui o óvulo e você tem aqui o espermatozoide. O espermatozoide vai encontrar com o óvulo. Vai acontecer a fecundação. Então, a fecundação ela é um fenômeno biológico em que duas substâncias materiais se encontram e formam o zigoto, que é o ovo, né, que vai dar origem a um novo ser. Quando acontece a fecundação, eu disse pode acontecer a concepção. Qual é a diferença entre fecundação e concepção? Fecundação é um fenômeno biológico. O espermatozoide encontrou com o óvulo, o genoma se encontrou e pronto. Mas a concepção é um outro fenômeno. A concepção acontece quando um espírito vem e se conecta nesse ovo que se fixou, se formou. Nem todo óvulo fecundado obrigatoriamente tem espírito vinculado a ele. Nós, na verdade, podemos ter uma fecundação, houve o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas nenhum espírito se apresentou. Ninguém se apresentou. Quando nenhum espírito se apresenta para a formação do novo corpo, o que é que vai se dar? Um processo de multiplicação celular desordenado, porque ele não tem o mediador plástico para formar o novo corpo. O perispírito, ele é o modelo organizador biológico, é quem vai fazer com que aquele ovo gere uma nova criança. Se não tem um espírito assenhorando esse processo, as células se multiplicarão sem nenhuma ordenação específica e vai dar origem a um fenômeno da biologia chamado mola idatiforme, que é a gestação sem criança ligada a ele. Nesta obra, Evolução em Dois Mundos, existe um capítulo, eu vou chutar o número do capítulo, eu acho que é o capítulo 16, da segunda parte da obra, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é o capítulo 13, mas pode ser o 16 também, da segunda parte, em que fala da influência da mente da mãe na formação do bebê. Nesse capítulo, André Luiz vai dizer que a mente da mãe ela pode interferir durante o processo da embriogênese. Então, você tem uma mola idatiforme que está se formando e a mãe ardentemente querendo que aquilo seja uma criança, ela pode, de alguma forma, induzir rudimentarmente reproduções celulares que podem, ainda que de longe, parecer com um corpo físico. Então, você vai encontrar nessa leitura uma percepção muito clara de que o que vai fazer a chamada o que vai fazer o natimorto pode ser a ausência de um espírito desde o princípio. Agora, nós temos uma outra condição de natimorto que não é da questão 356. O espírito iniciou o processo gestatório, ele andou até um certo momento e ele desistiu da prova no meio. Ele pode desistir.
A mulher engravidou, aí passou o primeiro mês, passou o segundo, e ela naturalmente perdeu a criança. Parou de bater o coraçãozinho, quando foram ver, olha, o bebê já faleceu dentro do útero da mulher. Aí ela tem que fazer a curetagem para tirar essa criança. Nesse caso, não houve a condição da 356. 356, nenhum espírito se vinculou, aí é mole e latiforme. O espírito vinculou, mas desistiu da prova, aí é outra conversa. Ele vai nascer com algum, dependendo de quando ele desistiu, com as características que sejam daquela fase da embriogênese que ele desistiu da gestação. Mas é plenamente possível haver uma fecundação que não tem espírito ligado. Só que se não tiver desde o princípio, não vai formar um ser humano, não vai formar, porque não tem o ordenador, o organizador biológico do corpo que está para se formar. Nasce uma mola idatiforme. Quem tiver coragem, depois coloca no Google mola idatiforme com H, idatiforme, e dá uma olhada no que é isso. É uma massa de carne completamente amorfa que as mulheres hoje já não têm mais, porque já é retirado no início da gestação, porque percebe que não é um corpo humano. Na época que eu era menino, isso não tinha, então as mulheres davam à luz a uma mola idatiforme. Hoje esse fenômeno já não é mais do nosso tempo.